Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Aqui quem fala é o Bruno. E aqui é o Gabriel, e nós somos os fundadores da Escola de Sites. Nesse workshop que preparamos, resolvemos fazer tipo um evento, uma coisa diferente para vocês. Nele, nós vamos ensinar o método que utilizamos para criar sites profissionais de até R$5.000 em apenas uma semana. Mas o que é um site de nível profissional mais ou menos nesse valor? Vai ser um site que fique bonito, com personalidade, ou seja, com a pegada ali da sua marca e que tenha uma comunicação com o público certo para que você consiga atrair essas pessoas. Até porque são para elas que você vai vender um produto ou um serviço. Então, deve ser um site que você consiga induzir corretamente o seu cliente a tomar uma ação. Pode ser uma ação de compra, pode ser virar uma lead, agendar um serviço, solicitar um orçamento na sua empresa ou basicamente qualquer outra ação que você quer que esse seu cliente ou seu possível cliente tome. O importante é que você consiga proporcionar uma boa experiência para o seu cliente, que ele fique até feliz de ter fechado o negócio com você e não com um concorrente seu. Agora, imagine que você está procurando um restaurante de comida japonesa para jantar com a sua namorada ou seu namorado. É sábado à noite, vocês estão com fome e querem conhecer um lugar diferente. Aí você pega o celular e pesquisa no Google: restaurante de comida japonesa. Concorda que vocês vão escolher algum restaurante que tem um site legal e que vocês possam conhecer um pouco dele pesquisando no Google? Se o restaurante não tiver um site ainda, como esperam que os clientes o encontrem? Sem o site, nem é uma escolha. Ninguém vai ir jantar nele se nem sabe que ele existe. E isso serve para qualquer outro tipo de empresa, viu? Grandes empresas ou pequenas, restaurantes, loja de joias, informática e, obviamente, empresas digitais, tipo a Escola de Sites. Se você não tem um site ou não está no Google, você nem é uma opção. Mas ok, vocês pesquisaram e apareceram dois resultados principais de restaurante de comida japonesa. Aí imagina que o primeiro site é assim: não tem um cardápio, o site não funciona direito no celular, não tem um propósito, não mostra direito onde é o restaurante, o horário de funcionamento, se está aberto ou não. Imagina que você vai no restaurante e você chega lá e o restaurante está fechado. Já o site do segundo restaurante é assim: tem uma página super bonita, com uma imagem linda do prato deles, que você já fica com vontade de pedir. Lá tem todo o cardápio do restaurante para você ver o horário de funcionamento, o telefone e a localização. Você desce mais um pouco a página e eles ainda te oferecem um cupom de 20% de desconto na primeira janta para você conhecer o restaurante. Agora me diz, qual que é o restaurante que você vai escolher? E aí eu te pergunto, você que tem uma empresa e que talvez esteja começando e agora quer ganhar mercado, qual o site que você preferia ter? Você quer ficar atrás dos concorrentes e perder suas vendas? Ou ter o segundo site que eu mostrei, proporcionar uma experiência foda pro seu cliente? Eu acho que se você tá vendo esse vídeo, você realmente quer a segunda opção que eu falei, né? E aí talvez você esteja se perguntando: mas ok, como que eu faço um site bonito, que converte, que vende, que chama a atenção, proporciona uma boa experiência ao usuário? Bem, para isso é interessante você saber que a gente não começou a entender todo esse universo de criação de sites de uma hora para outra. Não foi de um dia para o outro que a gente começou a conseguir aplicar e até ensinar outras pessoas o método que a gente utiliza. Não sei se vocês sabem, mas eu e Gabriel, a gente já conhece faz mais de 9 anos, desde lá do ensino fundamental. E a gente sempre foi meio nerd assim, a gente sempre fuçou bastante, estudou muito sobre computador, tecnologia. A gente fazia uns sitezinhos bem básicos, com código mesmo, HTML, um pouquinho de CSS. A gente aprendeu a editar vídeos sozinhos, a gente entendeu a importância de gerar conteúdo e de proporcionar uma boa experiência para o seu usuário. E também nós sempre fomos muito de ajudar os nossos amigos e pessoas próximas na área da computação. Então sempre tinha um amigo nosso que pedia ajuda para fazer um projetinho de escola ou até mesmo trabalhos mais sérios mais para frente. E como a gente sempre gostou de compartilhar os nossos conhecimentos, a gente sempre tentava colocar o máximo possível dos nossos amigos em projetos que a gente também fazia. A gente já teve projeto de ação social, então a gente ajudou pessoas carentes fazendo doações de roupas. Já tivemos uma produtora de vídeos, uma produtora de covers musicais e o primeiro que realmente deu certo, a It's Natural. Lá para 2015, eu tava sem emprego, procurando alguma forma de empreender. Consegui criar um negócio próprio. Eu sempre fui atraído pelo empreendedorismo. Eu gosto de fazer os meus horários e ter um pouco mais de liberdade. Depois de algum tempo, procurando por referências e pensando no que eu poderia fazer, comecei um negócio com a minha namorada. A empresa se chama It's Natural, que é um trocadilho para comer saudável em inglês. Desde muito nova, a minha namorada já empreende na área da gastronomia. Ela começou vendendo bombons na escola, fez bolos, tortas, ovos de Páscoa, que eu particularmente acho sensacional. Ela sempre se preocupou em
aprender mais e foi se especializando em cursos técnicos na área. Porém, apesar de todo o capricho que ela tinha, tudo ainda era algo bem caseiro, sem marca específica, sem um catálogo onde ela pudesse expor os produtos, não tinha um site e muito menos uma loja. Por esses motivos, ela acabava vendendo apenas para conhecidos ou pela recomendação deles. Ela não tinha visibilidade, pois o ciclo de pessoas que estavam ao redor dela era muito limitado. E aí foi aí que a gente decidiu criar uma empresa alinhado com o que ela estava cursando no momento, que era a faculdade de nutrição. Ela focou em desenvolver produtos que eram pastas de castanhas, então tipo Nutella, só que saudável, aquelas pastas de amendoim também. Então eu fiz uma logo simples, uma identidade visual e finalmente um site de vendas que permitiu que a gente entrasse no mercado e vender para o Brasil inteiro. E aí a gente só sentiu que a gente começou a crescer mesmo com a marca depois que o site ficou pronto. Eu lembro que na mesma semana eu e minha namorada tivemos muitos elogios de pessoas que já conheciam a gente, tipo familiares, e de pessoas que eu nunca ouvi falar na vida. As pessoas estavam muito animadas com o nosso projeto. Eu lembro, inclusive, que eu elogiei bastante o seu trabalho, ficou bem legal. Minha namorada foi convidada para participar de vários eventos de produtos naturais. Pudemos expandir a marca, lojas começaram a nos procurar para vender os produtos e tivemos uma maior visibilidade. Então a gente começou a ter encomendas no Brasil inteiro e percebemos que o nosso projeto estava começando a ser visto como uma grande empresa. Começamos a receber currículos. Nos primeiros meses recebemos mais ou menos uns 3 currículos, e inclusive uma pessoa falou que estava disposta a mudar de cidade para trabalhar no operacional da empresa. E era engraçado porque a gente estava começando o negócio. A gente tinha mais ou menos 20, 21 anos e nunca tivemos essa experiência. E a gente não sabia lidar com esse tipo de situação. Além disso, tivemos também propostas de investimentos, perguntas sobre filiais e recebemos várias encomendas em nosso site, de pessoas comuns comprando para suas casas e lojistas comprando para revender os produtos também. Então tivemos lojas vendendo em Recife, no Rio, Brasília, Floripa, São Paulo, várias cidades do Brasil. Então, como eu falei, a gente não sabia ainda muito como reagir com essas situações. Éramos apenas 2 pessoas e percebemos que com o site a gente tinha criado de fato uma imagem de uma grande empresa. E a gente estava passando credibilidade suficiente para começar a ser visto como realmente empreendedores. A visão de empresa que gostaríamos de passar foi totalmente conquistada com a imagem que conseguimos através do nosso site. O site é o nosso cartão de visita e é a primeira impressão que as pessoas vão ter. Então a gente quer que as pessoas tenham uma boa impressão. Mas como que nós conseguimos passar essas boas primeiras impressões com o nosso site, com o site da Eats? E para te explicar isso, a gente precisa que você entenda um conceitozinho que a gente chama de gatilhos visuais. A gente tem a tendência a achar que o design é algo totalmente artístico e que a gente precisa nascer com um dom para conseguir criar algo que seja realmente bonito, atraente e interessante. Mas na verdade existem várias técnicas que a gente chama de gatilhos visuais que a gente pode utilizar para conseguir atrair a atenção mais facilmente dos nossos usuários. Para a gente poder te explicar melhor o que são esses gatilhos visuais e quais são essas técnicas que a gente está falando, primeiramente a gente vai te explicar como que tudo isso funciona dentro da nossa cabeça, mais especificamente ainda lá dentro do nosso cérebro. O cérebro da gente, dos seres humanos em geral, tem várias partes. Nessa aula aqui a gente vai focar em 2 especificamente, o sistema límbico e o neocórtex. O primeiro deles, o sistema límbico, é responsável principalmente por cuidar do nosso sistema vital. Então todas as funções do nosso corpo que a gente não precisa ficar pensando para que ela aconteça. O batimento do nosso coração, a forma que a gente respira, enfim, nada disso a gente precisa ficar pensando para que aconteça. E além disso, ele é o responsável por controlar as nossas emoções. Então sabe quando a gente vai fazer tipo uma prova e a gente fica nervoso, ou então você encontra uma pessoa que você não vê há muito tempo e você fica muito feliz de ver ela? Tudo isso é controlado pelo sistema límbico. E essa é uma parte do cérebro que outros animais menos racionais têm também. Então, tipo um cachorro, crocodilo, cavalo, é a parte central do cérebro ali, o miolo do cérebro que cuida das nossas emoções. Ah, mas cachorro tem emoção? Tem sim, ele fica super feliz quando te vê chegando em casa, não fica? Lá no sistema límbico, ele controla algo que se chama instinto de sobrevivência e é com ele que a gente cria empatia e confiança com as pessoas. Como eu falei, ele é a camada central do cérebro. E aí com o tempo a gente foi evoluindo e surgiu uma nova camada por cima do sistema límbico, que é a segunda parte do cérebro que a gente vai falar, que se chama neocórtex. Então, só para simplificar, o sistema límbico é a parte central do cérebro e essa região em volta vai ser o neocórtex. O neocórtex, dentro de outras funções, principalmente lida com tudo que tem a ver com a parte racional do nosso cérebro. A gente tem ele bem desenvolvido, tanto que a gente consegue processar a linguagem de uma maneira que os outros animais não conseguem. E voltando para o nosso mundo de criação de sites, aí que vem o problema. A forma com que a gente mostra ou disponibiliza informação visual não é algo lógico ou racional. Basicamente, com o design, nós estamos tentando agradar visualmente o usuário e também induzir ele a tomar alguma ação lógica.
Então, seja clicar em algum botão, realizar uma compra de um produto, entrar em uma página específica, o usuário vai passar por um processo de decisão. Ou ele vai decidir que vai fazer aquela ação, ou ele vai decidir que não vai realizar aquela ação. E aí, a gente pensa que quem toma essa decisão na nossa cabeça é o neocórtex, que é a parte racional. Então, eu decidi por uma série de motivos lógicos. Mas o que a gente vai defender aqui é que a maioria das suas decisões não são tomadas pelo seu neocórtex, e sim pelo sistema límbico. E ainda falo mais, quando a gente acha que é o neocórtex que está tomando uma decisão, quem de fato está tomando ela é o sistema límbico. Tá, mas como assim? Tem um estudo da Universidade de Basileia em parceria com a Google que descobriu que um design é julgado em apenas 17 milissegundos. Para você ter uma noção, um piscar de olhos leva mais ou menos 150 milissegundos, ou seja, leva quase 10 vezes mais para você piscar o olho do que decidir se você gosta ou não daquele design. A gente nem teria tempo suficiente para dar uma opinião lógica sobre o design. Se essa parte racional fosse realmente suficiente para a gente tomar uma decisão, não teria ninguém comendo mais do que deveria e saindo da dieta, todo mundo estaria na academia e fazendo exercício 3 vezes por semana, ninguém ia estar fumando, bebendo, porque todo mundo sabe que várias dessas atividades aqui são muito prejudiciais à saúde, podendo levar em alguns casos até a morte. Mas mesmo assim, a gente fica falando, não vou sair da dieta, não vou sair da dieta, não vou sair da dieta, e acaba saindo. Ou então, não vou mais beber, vou parar de beber, e aí quando vê, chegou na festa e acaba bebendo também. E mesmo você já tomando aquela decisão anteriormente, procurando vários e vários argumentos lógicos para reforçar aquela sua decisão, não foi suficiente para você manter ela firme. Isso porque ela não foi tomada com base na racionalidade, mas sim com a emoção. E da mesma forma funciona com o design do nosso site. E por isso, a gente vai te mostrar agora alguns gatilhos visuais que podem ser aplicados nesse seu site para que você consiga induzir o seu usuário a tomar alguma ação com base nas emoções dele e não somente na racionalidade. E da mesma forma funciona com o design. E agora a gente vai te mostrar alguns gatilhos visuais que podem ser aplicados no seu site logo após a gente finalizar essa aula daqui. O primeiro gatilho visual que a gente vai falar é o gatilho da cor. Aprendemos desde pequeno que as cores podem ser usadas para passar emoções. E isso que é o interessante. As cores afetam diretamente o modo como os usuários se sentem ao entrar em nosso site. A cor azul tem conotações de confiança e dependência, sendo uma boa escolha para negócios sociais, por exemplo. Já as cores laranja e amarelo são mais aconchegantes e acolhedoras, sendo ótimas para conteúdo que querem criar um clima amigável e construir conexões pessoais com os usuários. O McDonald's e a Coca-Cola, por exemplo, utilizam dessa psicologia das cores há bastante tempo em suas campanhas de marketing, ajudando a atrair a atenção dos seus clientes. O mesmo se aplica para as cores de fotografias e filmes, além de encontrar paletas muito bem definidas e selecionadas. Como por exemplo o Mad Max, que se você reparar, o filme inteiro mantém as mesmas tonalidades das cores. Temos também as famosas correções de cores muito utilizadas em produtoras de Hollywood, e uma das mais comuns delas é a Orange and Teal. Orange and Teal é basicamente a utilização dos tons complementares do laranja com o azul, ou ciano. E claro que essa psicologia das cores vai funcionar exatamente da mesma forma com o design das páginas. Na verdade, a psicologia das cores funciona muito bem com tudo que for visual. Então, repara nas cores dessa página aqui. Agora repara nas cores dessa segunda página e me diz qual que te atraiu mais. E o segundo gatilho visual que a gente quer passar aqui para vocês é o gatilho das imagens. Uma boa escolha de imagens é essencial para você conseguir criar um site que fique realmente profissional. Eu costumo dizer que 50% da beleza de um site está diretamente relacionado com as imagens que você escolheu para ele. Você consegue manipular, hackear a emoção que um usuário vai sentir logo de cara ao abrir a sua página inicial. Então você consegue reforçar com as imagens se a sua marca é uma marca alegre, esportiva, jovem ou mais tradicional, mais séria. As imagens são muito úteis para reforçar esses conceitos. Um outro uso muito interessante das imagens é utilizando rostos de pessoas. A expressão da pessoa influencia diretamente na forma com que o usuário vai se sentir ao entrar no seu site. Isso vai trabalhar diretamente com o sistema límbico que a gente falou agora há pouco. Então não é algo que seja racional, mas sim uma ação instintiva que a gente tem. Alguém feliz e sorridente vai transmitir uma sensação de bem-vindo e a gente vai acabar se identificando com essa pessoa. Os usuários vão diretamente se apegar com as emoções das imagens que tem lá dentro. E se liga só nesse exemplo.
Essa imagem daqui mostra o resultado de uma pesquisa de eye tracking que mostra a quantidade de tempo que os usuários passaram olhando para cada um desses elementos nessa página. O que está em verde foi visto por muito menos tempo ou chamou menos atenção. E o que está em vermelho foi visto por mais tempo e, consequentemente, chamou mais atenção. Logo de cara, a gente pode perceber que o rosto do bebê chamou toda a atenção para ele, indicado aqui por essa área vermelha que você está vendo. É claro que um rosto de um neném naturalmente vai chamar mais atenção do que um texto. O problema é que você não vai clicar na cara desse neném para comprar o que esse site está te vendendo. A venda vai ser feita lá no texto e no botão aqui embaixo. Então, a gente quer que o usuário veja o bebê e logo em seguida leia o que nós temos para dizer para ele. Olha só que impressionante, com uma simples mudança na imagem, conseguiu fazer uma enorme diferença no comportamento dos usuários. Ao colocar o neném de lado, olhando para o texto, fez com que intuitivamente as pessoas tivessem mais interesse no que o bebê está olhando e não somente para ele. E novamente, não é algo racional, mas algo puramente instintivo. Com essa pequena mudança de imagem, foi possível atrair muito mais a atenção dos visitantes para o botão que os donos do site queriam. Olha só como as imagens podem ser poderosíssimas. E o terceiro gatilho visual que nós vamos falar é o gatilho do espaço. Então, a maneira em que seu layout está organizado pode ter um grande impacto nas decisões dos seus clientes. Se ele está cheio de conteúdo, imagem, links de uma maneira desorganizada, isso vai mais confundir e expulsar o seu cliente do que querer fazer ele explorar mais o seu conteúdo ou o seu produto. Tem uma lei chamada Lei de Fits. A gente não vai entrar muito em detalhe técnico sobre isso, mas resumindo, ela diz que o peso dos objetos no site são um fator importantíssimo no que o usuário olha e no que ele clica. Você pode criar esses pesos usando espaços em branco. Essas são as áreas do design que são completamente em branco, livres de conteúdo e elementos visuais. A vantagem de usar o espaço em branco é que ela dá a chance aos usuários de respirar e absorver a informação que você está fornecendo. Um exemplo bem simples. Qual desses elementos é mais convidativo para você? Um link em um texto ou um botão colorido e chamativo? Se você observar, o botão tem justamente um espaço vazio em volta do texto, criando esse peso maior para esse elemento. E respeitando esse espaço, você muito provavelmente vai conseguir criar elementos visuais mais agradáveis. Pois é, dá muito mais vontade de clicar no botão do que num texto vazio. E é claro, ainda temos vários outros gatilhos visuais, tipografia, ícone, simetria e alguns outros que nós vamos mencionar nas próximas aulas. Em resumo, as pessoas têm a vida delas. Então elas não querem entrar num site que elas não sabem o que elas têm que fazer. Não sabem se foi feito pensando nelas ou não, se vai ter o que elas procuram. Elas não querem ter que adivinhar se você tem ou não o serviço para elas. No seu site você tem que definir o direcionamento e não sair construindo páginas e seções adoidados. E todos esses gatilhos visuais que a gente falou fazem com que você consiga justamente dar esse direcionamento que a gente está falando aqui. Mas como eu consegui montar um site que era bonito e tinha um direcionamento, um foco, uma boa experiência de usuário e fiz isso em tão pouco tempo naquela época? Eu lembro que depois que a ideia estava feita, eu levei acho que menos de uma semana para colocar o site completo no ar. Eu sabia que existiam algumas técnicas de design que me ajudariam a deixar as páginas mais atrativas. Eu tinha uma noção do que eram esses gatilhos que a gente ensinou agora há pouco. Coisas que eu fui aprendendo durante esses erros e acertos que cometemos antes nos nossos outros negócios. Mas eu não entendia que uma grande parte dessas técnicas era algo mais relacionado à psicologia, o comportamento do ser humano. Então, fomos estudando e aplicando, e cada dia que passava foi ficando mais claro pra gente. Como falamos, a gente já tinha feito vários projetos diferentes em outras áreas antes. E como se tudo isso fosse um grande quebra-cabeça, por sorte eu tinha alguma dessas peças disponíveis para me ajudar na criação do meu primeiro site. Tem até uma frase famosa do Steve Jobs que eu gosto muito, que fala: Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path. And that will make all the difference. Mas aí você ainda deve estar se perguntando, mas como eu faço tudo isso? Como eu acho as cores ideais para o meu cliente, as imagens certas, tipografias?
E como que eu coloco tudo isso no meu site? Bem, para isso nós preparamos a segunda aula desse nosso workshop aqui, que a gente vai te ensinar quais são essas peças do quebra-cabeça, o método que nós chamamos dos 3 pilares para criar sites profissionais. Tudo isso que a gente te mostrou aqui hoje é para você entender que você pode se induzir um usuário a realizar alguma ação na sua página. Mas além disso, é importantíssimo que você saiba como achar o seu cliente ideal, como se comunicar com ele e como finalizar a sua venda. Para isso, acho que é essencial que você entenda como que nós aqui da Escola de Sites fazemos um projeto totalmente do zero com o que a gente chama desse método dos 3 pilares. Por enquanto, acho que a gente já conseguiu te dar um direcionamento bem legal. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aí nos comentários que a gente vai pessoalmente responder cada um deles durante essa semana. Então se você tiver qualquer dúvida, sugestão, elogio ou quiser simplesmente bater um papo aí com a gente, deixa o seu comentário aqui embaixo que a gente vai estar respondendo. Então um grande abraço, fica atento no seu e-mail que a gente se vê no próximo episódio. Vejo você lá!